Maduro falando neste momento, explicando principalmente sobre a posição em relação ao Brasil, né? Eu conversei com algumas autoridades do governo brasileiro, assim como vocês, e eu notei duas coisas que deixaram as autoridades do governo muito irritadas. Primeiro, foi essa carteirada que o Maduro quis dar, chegar de surpresa em Kazan, sem avisar ninguém, depois de ter mandado, inclusive, a sua vice-presidente para o país, para Kazan. Eu estava lá, acompanhei essa chegada do Maduro. Ele veio de surpresa, tentando, obviamente, garantir que ele conseguisse entrar nos BRICS, apesar dos bloqueios das autoridades brasileiras. Isso porque China e Rússia, por exemplo, bancavam a entrada da Venezuela. No final das contas, a posição brasileira prevaleceu, o Brasil conseguiu manter a sua posição e a Venezuela acabou não entrando nesse bloco. Mas a chegada do Maduro de surpresa irritou muito algumas autoridades brasileiras. E depois, essa carta, essa nota que foi divulgada ontem pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, que também foi muito provocativa com relação ao governo brasileiro. É importante notar que eles tentaram preservar tanto o ministro Mauro Vieira como o próprio presidente Lula. Eles não são citados, mas eles fazem uma referência, por exemplo, ao governo Bolsonaro, que tinha quase rompido relações com a Venezuela. Então isso irrita profundamente este governo, o atual governo brasileiro. E qual é a avaliação, segundo eu levantei, Uribe e Tainá? É que as relações, do jeito que estão, caminham rapidamente para um congelamento quase total, muito parecido com o que aconteceu com a Nicarágua. Vocês devem se lembrar que a Nicarágua, que também é uma ditadura, prende muitos presos políticos, retirou a nacionalidade, a cidadania de vários opositores, tem muita gente presa, inclusive bispos católicos. O presidente Lula recebeu um pedido do Papa Francisco para falar com o Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, e interceder em especial a favor desses bispos. O Daniel Ortega sequer mandou uma mensagem de volta, se negou a falar com o presidente Lula. A situação foi deteriorando de tal forma que a Nicarágua acabou expulsando o embaixador brasileiro em Manágua, e aí, por reciprocidade, Brasília também expulsou a embaixadora da Nicarágua no Brasil. E as relações neste momento estão completamente congeladas. A avaliação de muita gente em Brasília é que a relação com a Venezuela, do jeito que está, caminha exatamente no mesmo sentido. Por quê? Porque a Venezuela precisaria dar gestos muito fortes de mudança na sua posição. Deveria, por exemplo, abrir diálogo com a oposição, apresentar as famosas atas que jamais vão aparecer de votação. Como não vai acontecer nada disso da Venezuela e eles continuam nessa provocação ao governo brasileiro, tudo indica que nós vamos ver um congelamento muito maior das relações entre Caracas e Brasília.